balanço do Flamengo do mês de junho, pelo menos esses últimos 4 jogos que a gente teve contra Bragantino, Santos, depois foi o Alcas e agora, por último, o Fortaleza, o Flamengo vem revezando alguns jogadores nesses jogos. Por exemplo, Pedro e Gabigol, cada um começou um jogo de titular alternando. O único que se manteve, obviamente, nesse embate geral foi o Matheus Cunha, o Wesley e o Léo Pereira também, que participou legal dos jogos, apesar da lesão nesse último. O restante, todo mundo revezando muito. Já imaginando esse planejamento de julho, Arthur, baseado no balanço teu de junho, como é que você acha que o cabeça de rola vem para o jogo aí contra o Palmeiras? Sendo que tem um jogo antes, né? Pois é, tem um jogo antes. Agora, o Sampaoli, eu acho que ele entende o significado e o tamanho de um Flamengo e Palmeiras hoje. Eu acho que ele entende isso, né? Não tenho certeza, mas eu, pelo menos, entenderia que você enfrentar o Palmeiras, ele requer um pouco de atenção. Ele consegue utilizar um time do Flamengo com seus jogadores principais, mas precisando e sabendo usar as 5 substituições que ele tem a favor. Então, eu acho que para o jogo do Palmeiras, eu não acho que ele vai fazer aquelas escalações com jogadores já sendo poupados desde o início, mas fazendo o caminho inverso, que ao invés de começar poupando e ir mudando durante o jogo, ele pode fazer o contrário, começar completo e ir mudando durante o jogo, até para ver como é que o jogo vai ditar o ritmo. Lembrando que tem um jogo antes, e que é um jogo que não deixa de ser importante, afinal de contas, sendo um bom resultado, né? Dependendo de entregando um bom futebol, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade para rever o jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Então eu acho que o Sampaoli não vai utilizar o time mesclado de cara contra o Palmeiras, sabendo da necessidade que é o jogo contra o Palmeiras e principalmente como é que é a rodada do jogo contra o Palmeiras. Porque na rodada do jogo contra o Palmeiras, o Flamengo enfrenta o Palmeiras e o Grêmio enfrenta o Botafogo. Então é uma rodada que ou o Botafogo, por exemplo, ganha do Grêmio e Flamengo e Palmeiras empatam, por exemplo, ou o Flamengo não consegue uma vitória contra o Palmeiras, o Botafogo, né, consegue aumentar ainda mais a sua vantagem. Ou se é um jogo que o Flamengo ganha do Palmeiras, Grêmio e Botafogo ficam num empate, por exemplo, já é um bom negócio. Ou seja, é o típico do jogo que ele fica no meio do calendário, até antes disso, né, no meio da tabela, no meio do campeonato, um pouco antes do meio do campeonato, mas que ele pode ser fundamental e crucial de importante lá na hora do finalzinho do campeonato, quando a gente bate as contas e vê quem está em primeiro, quem está em segundo, quantos pontos faltam para chegar em primeiro e etc. Então é um jogo que é importante, tem um caráter decisivo, mesmo não estando numa época propícia a isso. Ligado nessa pergunta que eu passei para o Arthur, o Flamengo tem uma sequência realmente muito complicada, porque além de Atlético Paranaense e Palmeiras, logo depois do jogo da volta contra o Atlético Paranaense fora de casa e logo depois um clássico com o Fluminense. O junho, que foi um mês extremamente atordoante, né, para o Flamengo, um jogo brabo atrás do outro, apesar daqueles 10 dias de paralisação. Julho não me parece estar muito diferente, não, né? Tomara que o Flamengo consiga manter esse último desempenho dos 2 jogos recentes e esqueça um pouquinho o Bragantino e Santos para lá, né? Com certeza, né? O mês de junho, eu acho que foi um mês excelente, mas a questão é a seguinte, conforme o tempo vai passando, vai afunilando, cara. Vai afunilando, assim. O mês de junho, se a gente for pensar bem, ele acabou não sendo tão frenético assim, porque a gente teve data FIFA no meio. Deu uma quebrada, não foi aquela sequência de jogo atrás de jogo. Agora, pegando até, abriu o calendário aqui, né? Decisivo contra o Paranaense e é uma sequência do Campeonato Brasileiro que começou pelo Fortaleza, que era um jogo muito difícil, e depois Palmeiras e Fluminense. Mas vai ser uma sequência legal para a gente entender muito o que vai ser, de que maneira o Sampaoli vai trabalhar esse time. Por exemplo, o técnico do Palmeiras, ele foi com um time quase reserva jogar contra o Atlético Paranaense no final de semana. O Flamengo jogou com o time titular. Então, de que maneira o Sampaoli enxerga essa sequência, como vai ser esse rodízio? Eu acho que agora a gente vai ter certeza 100%. Ele vai mudar muitos jogadores, poucos jogadores, ele entende que são jogos decisivos e que é para dar uma forçadinha mesmo, e aí depois ele começa a fazer algumas alterações. Eu acho que isso a gente vai ficar sabendo, e sem dúvida, acho que vocês já falaram bem sobre esse assunto. Mês de junho, eu gostei muito do mês, tá? Eu acho que foi um mês
sobretudo porque eu estou tentando olhar uma evolução. Para avaliar o mês de junho, eu gosto de pensar no que foi o mês de maio. O mês de maio foi um mês muito ruim. Então, o que eu espero do Sampaoli é justamente que ele consiga, mês a mês, ir colocando camadas de complexidade, de padrão, de regularidade no jogo do Flamengo. E eu acho que isso tem acontecido, sim. Eu acho que isso tem acontecido. Eu acho que dentro de um Flamengo irregular, eu acho que aos poucos as coisas estão começando a melhorar. E eu acho que depois dessa... Eu estou muito esperançoso, muito esperançoso. Eu sei que o futebol ainda não é tão vistoso. Eu já falei isso na última live. Alguns acharam que eu exagerei um pouco. De esse ano ver o Flamengo disputando as 3 frentes. E com possibilidade de título nas 3. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Essa pequena sequência de Palmeiras e Fluminense vai dizer muito do que vai ser o Flamengo nesse Brasileiro de 2023. E obviamente, o Atlético Paranaense vai dizer o que vai ser o Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que os próximos dias são dias totalmente decisivos. Eu acho que o Flamengo entra numa reta final decisiva e acho que entra muito mais fortalecido. Eu acho que, por mais que talvez a gente possa fazer algumas ressalvas ao desempenho, um time que fecha um mês com 7 vitórias em 8 jogos é um time que está credenciado a ser campeão. Eu acho que agora a gente precisa enxergar de fato o Flamengo não só como aquele time que tem um bom elenco e que pode melhorar e por isso é um postulante ao título. Eu acho que a gente pode enxergar no Flamengo regularidade suficiente para dizer que é um time que está disputando o Campeonato Brasileiro assim, nas cabeças. Então, agora é aguardar o que vai ser dessa sequência, mas a verdade é que é o seguinte também, daqui para frente, enquanto o Flamengo continuar na Copa do Brasil, continuar na Libertadores, não vai ter mês fácil, não vai ter sequência fácil, e aí esse elenco do Flamengo vai ser posto à prova de verdade. E aí a gente precisa que os reforços cheguem e entrem jogando bem o mais rápido possível. A gente vai precisar do Luiz Araújo, a gente vai precisar do Alan, talvez mais alguns jogadores que cheguem também, porque a minha esperança, repito, esse ano, é ver o Flamengo disputando os 3, Cleitinho.